dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos bem? Que bom! Pessoal, hoje então a gente vai trabalhar vários exercícios. Vai ser uma aplicação do conteúdo de áreas de figuras planas. É isso que a gente vai fazer hoje. Tá? Então, a gente já viu 2 aulas gravadas sobre área de figura plana e agora a gente vai ver resolução de exercício. Como que a gente pode aplicar esse conteúdo nos exercícios? Vamos lá? Então, vou diminuir aqui, colocar aqui no cantinho. Então, olha lá, a gente vai trabalhar com áreas de figuras planas, aplicando a área em situações problema. Olha que frase legal, a geometria está em todo lugar. Se você der uma olhadinha aí ao seu lado, todas as imagens que você for observando são imagens geométricas, né? Elas provêm da geometria. Então, agora a gente vai ver a aplicação desse conteúdo tão legal e tão importante em problemas. Olha lá. Como devemos resolver um problema? Quando a gente tem um problema, quais são as técnicas para que a gente consiga resolver esse problema? Primeiramente, a gente tem que ler. Ler incansavelmente. Então, leitura. Ler o problema todo e identificar os verbos. Eles nos dirão o que devemos fazer. Os verbos, eles nos indicam ação. Então, é exatamente o que a gente precisa fazer para conseguir a resolução do problema. Figura, desenhar a figura apontada no problema e inserir as informações. Se ele fala em um triângulo, eu devo então desenhar o triângulo e colocar todas as informações que for fornecida pelo problema nessa imagem, porque aí vai facilitar o meu entendimento. Fórmula. Então, as fórmulas a gente viu que serve para simplificar, né? Para agilizar, para tornar mais rápido a resolução dos problemas. Então, apresentar a fórmula que será utilizada no desenvolvimento do problema. E, por último, a resposta. Eu preciso verificar se o valor encontrado corresponde à pergunta do problema, né? Eu preciso verificar, será que realmente o que eu encontrei satisfaz a pergunta que o problema me traz? Então, é importante, ao final, a gente verificar se essa resposta realmente resolve o problema. Agora, a gente vai para o primeiro problema. Então, olha só, problema 1. Eu tenho aqui, ó. Essa é a planta baixa da casa de Marcela. Sabendo que cada quadradinho equivale a 1 metro quadrado, responda. Quantos metros quadrados tem? Olha só, aqui a gente vai... Vou apagar aqui. Pegar o Web Paint. Abaixar um pouquinho aqui. Que aqui estão... Agora que eu vou subir. Porque aqui estão informações importantes. Então, olha só, eu preciso saber o 1, olha, que está a planta da casa. Então, essa primeira área aqui corresponde à sala da casa da Marcela. Aí o 2 corresponde ao quarto do irmão da Marcela. Olha aqui. O 3 é o quarto da Marcela. Olha aqui, o quarto da Marcela já é um pouquinho maior que o do irmão, né? 4 é o corredor. Olha aqui. Aqui a gente tem o corredor da casa, né? O 5 é a cozinha. Olha aqui a cozinha da casa. 6 é o banheiro. E o 7 é o quarto dos pais da Marcela. Então, aqui está a planta da casa da Marcela. O que ele pede primeiramente? Quantos metros quadrados possui o quarto da Marcela? O quarto da Marcela não é esse aqui? Não é o 3? Então, o que a gente vai verificar? Ó, eu tenho aqui. Vamos contar que figura geométrica é essa. Né? Que figura plana é essa? Você vai falar, professora, aqui eu tenho um retângulo. Beleza, eu tenho um retângulo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui eu tenho 5 metros e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui, essa área vai ser 5 vezes 4. Que equivale, 5 vezes 4, 20 metros quadrados. Então, aqui o quarto da Marcela equivale a 20 metros quadrados.
Vamos ver, ó. E o quarto do irmão da Marcela? Onde que está o quarto do irmão da Marcela? Está aqui. Então, aqui, novamente, vamos pegar aqui, ó, e vamos verificar. Que figura geométrica é essa daqui? Eu tenho novamente um retângulo, né? E aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3 metros. Professora, como é que você está chegando a essa conclusão? Porque aqui eu tenho 3 quadradinhos, ó, 3 espaços, né? Então, aqui eu tenho 3 metros. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente vai ter 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12 metros quadrados, certo? Aqui, então, o quarto do irmão da Marcela tem 12 metros quadrados. E o corredor? Alguém conseguiria dizer para mim quantos metros quadrados tem o corredor? Olha aqui, eu vou contar, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar qual é a figura geométrica. Opa, eu tenho novamente um retângulo, professora. Então, aqui, vamos ver quais são as medidas de comprimento e largura. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o corredor possui 5 metros de comprimento e aqui possui 2. Então, a área do corredor vai ser 5 vezes 2. Eu já estou colocando metro. 5 vezes 2, 10 metros quadrados. Vou mudar aqui para poder dar certinho. Então, aqui, ó, 5 vezes 2, 10 metros quadrados. É a área do nosso corredor. Observe, pessoal, que todas as imagens que a gente tem aqui, elas são retangulares, né? Então, aqui, ó, aqui novamente a gente tem um retângulo, e esse retângulo, vamos ver, o 1 é o quê? A sala. Vamos ver quantos metros quadrados tem a sala da casa da Marcela? Vamos, então, pegar aqui, ó. Ó, aqui a gente tem novamente um retângulo bem grande, né? Que é, acredito, o maior cômodo, né? A gente consegue visualizar que é o maior cômodo da casa da Marcela. E aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 metros de comprimento. Vamos colocar aqui, ó, 5 vezes. Agora vamos ver aqui, ó. Aqui a outra medida, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, bem grande, né? A sala da Marcela? Então, 5 vezes 10. Aqui a gente tem 50 metros quadrados. Certo? Então, pessoal, o objetivo da gente conseguir resolver, calcular as áreas, é exatamente a gente lembrar, primeiramente, qual é a figura geométrica plana que a gente está trabalhando. Certo? É um triângulo, é um quadrado, é um retângulo. Depois, qual é a fórmula que a gente usa para calcular essa área? Depois eu vou pegar as medidas e aplicar na fórmula. Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima. Olha aqui. Agora, o que, que a gente tem? Deixa eu tirar daqui e voltar com ele aqui para baixo. Olha, essa aula gravada a gente fez um pouquinho diferente. A gente foi colocando os exercícios ao longo da aula. Então, esse aqui agora é com você. Eu tenho, ó, siga os 4 passos. Deixa eu pegar aqui. Siga os 4 passos apresentados para a resolução de problemas. Lembra aqueles primeiros passos que a gente colocou? Leitura, definição do que é, né? Do que o exercício está pedindo. Depois a gente vai estabelecer as fórmulas, fazer o desenho da figura e verificar a resposta. Então, aqui, esse você vai fazer sozinho. Geralmente, todos as aulas gravadas a gente coloca só ao final. Aqui tá ao longo da aula gravada, tá? Então, observe a imagem, considere cada quadradinho como unidade de área e responda as perguntas. Eu quero saber, então, observar essa imagem aqui. Qual é a área dessa imagem 1? Qual é a área da imagem 2? Qual é a área da imagem 3? Qual é a área da imagem 4? Tá bom? Então, esse daqui é com você e a gente corrige na aula gravada. Vamos seguir? Na aula gravada, não, a gente corrige na aula online. Então, vamos seguir. Agora, ó, o que a gente vai responder? Ó.
quais figuras ocupam a superfície do mesmo tamanho, é isso que a gente está querendo saber primeiro, e depois qual figura apresenta a menor área. Então, você vai fazer o cálculo de cada uma das áreas e vai responder essas duas perguntas. Quais figuras ocupam a superfície de mesmo tamanho e qual figura apresenta a menor área. Tudo bem? Essa é com você. Ainda tem a C, ó. Se na figura 3, cada quadradinho tiver 1 centímetro, qual é a área total dessa figura? Tá certo? Então, vai fazer o exercício e a gente corrige. Agora, problema 2. Esse agora é com a gente. Agora eu vou fazer com vocês para vocês pegarem o jeito aí da coisa, tá bom? Então, olha só. Eu tenho, ó. A fazenda do senhor Mário tem a forma quadrada, com 128 metros de perímetro, não é área, perímetro. Qual é a área total da sua fazenda? Você lembra, pessoal? A gente já estudou perímetro. Lembra o que é perímetro? Perímetro é o contorno da figura. É a gente pegar um barbante e passar por toda a figura. Depois que eu contornei essa figura com barbante, eu estico esse barbante. Quantos centímetros, quantos metros, quantos quilômetros eu tenho? Isso é perímetro. É pegar o nosso dedinho e, ó, passar em volta da figura todinha, independente de qual forma ela tenha. Isso é perímetro. Agora, o que é área? A área, lembra que a gente já falou? É exatamente o preenchimento da figura. Então, são duas coisas muito diferentes, elas precisam estar bem resolvidas na sua cabeça. Perímetro é o contorno da figura, área é o preenchimento da figura. Então, vamos ver. Agora, olha só. Ele fala que o perímetro é igual a 128 metros. Então, como eu estava falando anteriormente, o perímetro é a gente pegar aqui, ó, e fazer o contorno de toda essa figura. Eu somei os 4 lados e eu tenho 128 metros. Só que eu preciso saber quanto vale um lado. Um lado desse quadrado aqui equivale a quantos metros? É isso que a gente precisa saber. Então, quantos lados tem o quadrado? Ele tem 4 lados. Então, o que a gente pode fazer? Olha lá. Para descobrir a medida de cada lado, devemos pegar o 128 e dividir por 4. Professora, por que eu vou dividir por 4 mesmo? Porque o meu perímetro é igual a 128 e para eu achar esse 128, eu somei os 4 lados. Como o exercício afirmou que é um quadrado, o quadrado possui todos os lados iguais, eu vou dividir por 4 e aí eu encontro a área de... Aí eu encontro o comprimento de um lado. Tudo bem? Então, ó, 128 dividido por 4 equivale a 32 metros. Agora, olha lá, o lado do quadrado é igual a 32 metros. Então, se a gente for pegar esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui é exatamente igual a 32 metros. Aqui tem 32, aqui tem 32, aqui tem 32 e aqui tem 32. Se eu somar tudo, dá quanto? 128, que é o perímetro. Tudo bem? Agora, como que a gente calcula a área de um quadrado? Lembra que vai ser exatamente as duas medidas, base vezes altura? Olha só, aqui eu coloco base vezes altura. Mas, professor, o quadrado, a base e a altura não são iguais? Parabéns! Então, é exatamente isso que a gente vai colocar. Como a base e a altura possuem mesma medida, a gente vai colocar que é lado vezes lado. Professora, lado vezes lado, eu posso afirmar que é lado ao quadrado? Sim, então, deixa eu botar a professora um pouquinho mais para o canto aqui. Então, eu posso colocar aqui, ó, que a área do quadrado é igual a lado ao quadrado, tá? Pela potência, lado vezes lado é igual a lado ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Ó, lado vezes lado, 32 vezes 32, 1.024 metros quadrados. 1.024 metros quadrados equivale à área da fazenda. Tudo certo? Olha só, agora, novamente, agora é com você. Então, esse é um outro exercício para você desenvolver. Lembra que eu falei que os exercícios vão estar ao longo da aula? Então, um outro exercício para você resolver. Deixa eu tirar ele daqui.
passar para cá. Olha aqui, gente. Lu fez um cartão de presente para sua mãe, na forma quadrada. Usou 24 centímetros de fita para contorná-lo. Qual é a área total desse cartão? Então, ó, isso aqui você que vai resolver sozinho. Só vou te dar aqui uma dica, tá? Olha só, se a gente pegar... Tá. Ai, gente, tá passando aqui. Deixa eu voltar. Tem outro. Então, é esse aqui, ó. Aí aqui eu vou te dar uma dica. A gente vai pegar esse valor aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu vou pegar essa imagem aqui, é um cartão. Esse cartão, ele é quadrado, certo? O exercício afirmou que esse cartão é um cartão quadrado. E ele falou outra coisa, que ele contornou esse cartão aqui e usou 24 centímetros de fita para poder fazer o contorno do cartão. Ele quer saber qual é a área total. É o mesmo raciocínio que a gente teve no exercício passado. Esse contorno aqui é o perímetro. Então, baseado no perímetro, você pode encontrar quanto vale o lado, e aí, depois que você encontrar quanto vale o lado, você encontra a área desse cartão. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Esse WebPaint, ele tá meio ruim, eu vou tentar fechar ele e abrir de novo, gente. Ele tá me passando uma raivinha. Vamos ver se melhora. Aqui. Vamos, então, passar para o nosso próximo slide. Olha aqui, agora aqui a gente tem o problema 3, certo? Esse aqui a gente vai resolver junto. Então, vamos comigo. Gente, hoje ele tá me passando mais raiva do que normalmente. Vamos tentar subir ele, porque a gente fica mexendo e ele fica doidinho. Então, vamos tentar deixar ele quietinho no canto. Então, olha só, vamos agora para o problema 3. O que a gente tem? A gente tem, ó, Xande precisa saber a medida da área da tela da sua televisão. Pegou a fita métrica e mediu seu comprimento e a sua altura e anotou. Então, olha só, aqui a gente tem a televisão, ele tem de comprimento 131,1 centímetros e de altura a televisão tem 84,2 centímetros, certo? Então, comprimento 131,1 e de altura 84,2. Certo? Essas são as medidas. Agora, o que ele quer? Ele pegou uma fita métrica e mediu. Vamos ver o que ele vai querer fazer? A gente vai precisar encontrar a área. Então, ó, eu tenho que a altura equivale a 84,2 e o comprimento 131,1. Então, para que a gente consiga encontrar a área, é um retângulo, a área do retângulo é a base vezes a altura. Então, vai ser base vezes altura. Aqui que a gente tem a forma da gente encontrar a área do retângulo. E agora, ó, se eu colocar 131,1 centímetros vezes 84,2 centímetros, professora, como é que eu vou fazer isso? Lembra que aqui a gente faz assim, ó, 131,1 vezes, vamos colocar aqui, 84,2. Professora, como é que eu faço essa multiplicação? Lembra que a gente faz assim, ó? Eu vou eliminar essas casas decimais. Aqui eu vou ter que contar uma casa decimal. Ó, vou colocar aqui. Aqui eu tenho uma casa decimal. Aqui eu tenho uma casa decimal. E exatamente, vamos colocar o decimal. Aqui a gente tem uma casa decimal. E aqui, ao final, a gente vai ter uma soma, o posicionamento da nossa vírgula, ele vai ser exatamente com duas casas decimais.
Então, eu tenho 2 casas decimais. Ao final, eu tenho que posicionar a minha vírgula. Falo 2, digitei 3, né? Então, aqui são 2 casas decimais. Tá? Então, aqui eu tenho que ir ao final. E agora, vamos fazer a multiplicação. Então, como é que fica? Na multiplicação, fica 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2 novamente. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Certo? Agora, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4 novamente. 4 vezes 3, 12, né? Então, aqui vai ficar 2, vai subir 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Certo? E agora o 8. Então, 8 vezes 1, vamos vir para cá. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1 novamente. Então, 8. 8 vezes 3, 24. Vão 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2 que foi, vai ficar 10. Ficou o número todo, ó, sambando. Agora, a gente soma todo mundo e faz o posicionamento. Então, aqui, ó, a gente tem 2, 4 mais 2, 6. Aqui, 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18. 8 vai 1, certo? 8 mais 2, 10. Mais 2, 12. E 1 que foi? 13. Então, 13 e vai 1. 5 mais 4, 9. E 1 que foi? 10. Então, 0 aqui vai 1. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 1. Certo? Agora, vamos posicionar nossa vírgula. 2 casas decimais, eu vou ter exatamente aqui, ó. 2 casas decimais, a minha vírgula vai ficar aqui. Vamos digitar bonitinho esse número? Eu vou ficar com 11.038,62. Pessoal, hoje eu já vou pedir desculpa, porque o WebPaint, já tentei várias vezes aqui com ele tá só me dando trabalho hoje. Tá? Então, aqui a gente tem a área, e essa área vai ser trabalhada em quê? Em centímetros quadrados. Então, centímetros quadrados. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Agora, ó, o que a gente tem? Aqui é exatamente a nossa resposta. Aqui, gente, eu quis, antes de sair com a resposta direto, eu quis fazer com que vocês relembrassem a multiplicação de decimais, né? Como que a gente faz a multiplicação de decimais. E aqui, então, eu já vou apagar, porque vai sair já a resposta, que é a área, que é 11.038,62 centímetros quadrados. Tudo bem? Esse aqui agora vai sair com vocês. Ó, agora é com vocês. Mais um exercício para você fazer. Então, ó, agora quando eu começo a baixar ele, mudar, aí é que ele fica bravo mesmo. Vamos botar ele para cá. Ó, o senhor Antônio foi contratado para cercar com tela de aço um campo de futebol. Também trocar todo o seu gramado, usando as medidas dadas, que estão na figura ao lado. Calcule, primeiro, quantos metros de tela de aço serão necessários para cercar o campo de futebol. Então, ó, aqui está o campo de futebol e as medidas do campo estão aqui, ó. Aqui eu tenho 50 de comprimento e 30 de largura, tá bom? E a B, quantos metros quadrados de grama serão utilizados, de grama nova, para cobrir a área do campo, tá? Então, eu preciso resolver essas duas questões, tá? Vocês vão tentar fazer, desenvolver bonitinho, organiza no seu caderno e na nossa aula ao vivo a gente faz a correção, tá bom? Vamos passar para a próxima. Olha lá, o 4. Agora, olha aqui o exercício 4, o que a gente tem? Quem gosta de basquete aí, gente? Quem gosta de basquete? Então, ó, no 4, o que a gente tem? A gente tem exatamente isso daqui, ó. Uma cesta de basquete tem 3,67 metros de altura e um jogador lançou uma bola a 1,20 m de distância.
Qual a área do triângulo formado por esse lance? Veja a imagem abaixo. Olha que legal que aconteceu. Aqui a gente tem a altura da cesta, né, de basquete. Olha onde que está o jogador. Ele vai lançar a bola, essa bola tem que chegar a essa altura, né, porque ela tem que entrar na cesta, e ele está a uma distância de 1,20 m. Então, eu tenho a altura, que é 3,67, eu tenho a distância que o rapaz, né, que o moço se encontra, que é 1,20 m, tá? Que figura é essa? Opa, professora, aqui eu tenho um triângulo, então a gente vai precisar da fórmula do triângulo. Você lembra qual é essa fórmula? Vamos passar aqui. Olha lá, resolvendo. Eu tenho exatamente esse triângulo aqui. Eu tenho a distância, que é 1,20 m, e a gente tem a altura, que é 3,67 m. Aqui, vou tentar tirar daqui, gente. Com muita calma. Muita calma para ele não ficar bravo com a gente. Pronto. Aqui, ó, a gente tem a fórmula que é base vezes altura dividido por 2, certo? Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse webpaint, porque eu já tô ficando brava com ele. Ó. Pronto. Aqui a gente tem a fórmula que é base vezes altura dividido por 2. A fórmula que a gente calcula a área de um triângulo. E aqui o que a gente tem? A base é exatamente 1,20 m. A altura, 3,67 m. Dividido por 2. Então, tá vendo que a gente só fez substituições? Aonde tinha base, eu coloquei 1,20 m, que é exatamente a distância, né, que o rapaz estava da cesta, que é 1,20 m. A altura, que é 3,67 metros, dividido por 2. O que a gente faz? A gente pode fazer a multiplicação e depois fazer a divisão. Então, ó, o que a gente tem de área? Deixa eu tirar, botar ele um pouquinho mais para cá. A gente tem de área 4,404 metros quadrados, que é a multiplicação de 1,20 por 3,67, e depois eu peguei a metade. A metade é 2 metros, 202 centímetros, né, quadrados, mas a gente pode escrever 2,202 metros quadrados. Tudo bem? Pessoal, vamos que a gente ainda... Deixa eu colocar aqui. Outro, então, agora é com você. Vamos lá? Olha aqui, ó. Ó, para enfeitar um carro para uma carreata de festa junina, os alunos resolveram confeccionar bandeirinhas a partir de folhas de papel quadradas, recortadas de cada uma delas um triângulo com 7 centímetros de altura, conforme a figura abaixo. Qual a área de papel desperdiçada para fazer cada figurinha? Então, pessoal, olha só, eles começaram a fazer essas bandeirinhas aqui. O que a gente sabe? Aqui eu tenho 10 centímetros e aqui a gente tem 10 centímetros. E a gente ainda tem esse triângulo que vai estar um pouquinho aqui embaixo. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Esse triângulo que vai estar um pouquinho embaixo, que é exatamente 10 centímetros de base, e a altura dele é igual a 7 centímetros. E aí, desse triângulo aqui, a gente vai exatamente encontrar, ó, desse triângulo aqui, esse aqui é a base do triângulo, e aqui é a altura do triângulo. Esse pedaço aqui desse triângulo não é a parte que vai ser desperdiçada, a gente vai usar para bandeirinha, essa parte aqui de cima, e essa parte aqui a gente vai descartar, a gente vai desperdiçar. Então, eu quero saber qual é essa área desperdiçada, sendo que aqui é a base e aqui é a altura. Tudo bem? Galera, por hoje é só. Eu já devo pedir desculpa para vocês. Hoje o WebPaint deu um trabalhinho. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu parei para recomeçar a gravação, mas eu acho que a internet que não está muito boa. Mas o que importa é que a gente conseguiu e deu tudo certo, né? Espero que vocês tenham entendido. E a gente faz a correção de todos esses exercícios na nossa aula ao vivo, tá bom?
Um beijo grande no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau!